Ok, gente, vamos fazer um exercício, que é o exercício 17 da primeira lista, que nos diz o seguinte, tá? Vou falar direto aqui pela figura, o enunciado está lá na lista. Eu tenho uma parede de um alto forno e essa parede está refrigerada a água, tá? Então aqui do lado esquerdo, eu tenho o interior do alto forno, tá? Numa temperatura TI, que é 1350 graus Celsius. Do outro lado, eu tenho uma camada de aço, tá? Uma casca de aço de 15 milímetros de espessura. E depois eu tenho um fluido de refrigeração, água refrigerando a sua parede. Essa água está a 25 graus Celsius e a parede do forno, aqui a casca externa, né, dessa camada de aço, está numa temperatura TE, que é 80 graus Celsius. Tudo bem? Então eu tenho aqui uma parede dupla, né, formada de uma camada de 300 milímetros de refratário, com uma paredezinha, uma casca de 15 milímetros de aço e depois o fluido de refrigeração. E aqui eu tenho o forno, uma temperatura bem alta, 1350 graus. Eu quero saber qual é o coeficiente de transferência de calor por convecção da parede para a água. Então eu não sei este H aqui, ó, da água, tá? Tudo o resto eu sei. Eu também não sei o fluxo, tá? De calor, eu não sei, eu não tenho essa informação ainda, e não sei qual é a temperatura da interface entre a massa refratária e o aço, tá bom? Então eu desenhei aqui um perfil térmico esquemático, né? Eles são lineares porque a condutividade térmica é constante, começa aqui, né, em TI, cai para TS, que eu não conheço, depois tem uma mudança de inclinação, cai de TS para TE, ainda seguindo uma linha reta, porque é tudo condução em regime estacionário. Eu estou supondo contato perfeito nessa interface, né? E depois no fluido eu tenho esquematicamente aqui um perfil térmico indo de TE até o T do fluido, ou T infinito. Eu não sei qual é o H, não sei qual é o fluxo e não sei qual é o TS. O exercício pede apenas o H, mas às vezes é mais fácil calcular as outras coisas antes de calcular o que você quer, né? Mas existem várias maneiras de resolver o exercício. Eu vou fazer aqui uma delas, não é a única, tá? Você pode pensar em qualquer jeito. Então aqui está o circuito equivalente, né? Eu acho que eu não cheguei a falar isso, né? Eu posso colocar este problema de condução de calor na forma de um circuito equivalente com 3 resistências. Uma resistência do refratário, aqui deveria ser LR e KR, tá? Mas tudo bem, depois eu troco isso. Então tem a resistência do refratário, a resistência do aço, da casca de aço, e a resistência do fluido. Como a minha interface é perfeita, por hipótese, não tem resistência da interface. Então a temperatura ali se estabelece TS, a mesma dos dois lados da interface. Bom, então vamos pegar esse circuito aqui. A maneira que eu vou resolver é pegar as duas primeiras resistências e achar o fluxo que passa por elas. Eu sei que o fluxo é sempre o mesmo por todas as resistências, então eu pego as duas primeiras, eu faço a equivalência das duas primeiras resistências para calcular o fluxo. Veja, o fluxo, né, que passa pelas duas primeiras resistências é o TI menos TE sobre a resistência equivalente entre TI e TE, que é o RR mais RA. Né? Então é o LR sobre KR mais LA sobre KA. Percebem? E aí eu sei todos os valores para calcular isso, que estão aqui. Fazendo a conta, você chega neste fluxo. Então este aqui é o fluxo, 3.636 watts por metro quadrado. Esse fluxo é inclusive o fluxo que passa pela terceira resistência, que eu vou usar agora para calcular o H, né? Pela terceira resistência, que é a convecção, eu tenho que o fluxo é o TE menos T do fluido, sobre RC, que é 1 sobre H. Daí eu já sei qual é o fluxo, eu sei qual é o TE, eu sei qual é o T do fluido, só não sei o H daqui. Eu acho que ele é igual a 66 watts por metro quadrado Kelvin. Tudo bem? Tá aí a resposta, né? Você podia parar aí se você quisesse. Mas, se você quisesse calcular ainda o TS, que é a temperatura na interface entre os dois materiais da parede, você pega, por exemplo, qualquer uma das resistências onde ela aparece. Então aqui, ó, pode pegar a primeira resistência ou a resistência do meio. Eu peguei aqui para exemplificar a resistência central, né? Então pega lá, ó, o fluxo que passa por essa resistência é o TS menos TE, que é diferença de potencial, diferença de temperaturas, sobre a resistência RA. RA ou LA sobre KA. Aqui eu sei tudo, né? Menos o TS. Então eu
faço uma equação, isolo o TS e eu descubro que TS é 81,6 Kelvin. Tudo bem? Perdão, graus Celsius, né? Esse slide está cheio de problemas. Graus Celsius, tá? Depois eu corrijo isso no PDF. TS é 81,6 graus Celsius. Tá legal? Então eu tenho aqui 1350 graus Celsius de um lado da parede. Na interface 81 e na outra parede 80. Tá? Então tem um gradiente bem grande no refratário, um gradiente pequeno no aço e depois tem o gradiente aqui no fluido, né? Tá bom, gente? Tá aí então o exercício 17 da primeira lista. Tudo bem, gente? Até a próxima, até daqui a pouco, então valeu.